Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Dados experimentais sobre a reação de brometo de T-butila ou brometo de tarc-butila com hidroxila a 55 graus Celsius. Então nós temos a reação aqui, né? Nós temos o brometo de tarc-butila mais com hidroxila, né? Um meio sendo alcalino, eu formo um álcool mais o brometo, o íon brometo. Tava legal? Aqui, pessoal, mas eu tenho que saber o que está acontecendo com a reação? Agora não tem necessidade, porque a gente vai avaliar o quê? A expressão da lei da velocidade, tá? Então, nós temos, ó, a tabela aqui, a gente já vai analisar ela, e ele vai perguntar, assinale a opção que contém a expressão da velocidade da reação, ou seja, a lei da velocidade. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que saber, que é V igual a K, vezes a concentração dos meus reagentes. Ou seja, eu tenho, ó, CH3, entre parênteses 3, CBr. Aí nós vamos verificar o quê? O quanto é elevado, tá? Vezes a concentração de OH-. Tá certo? Então a gente vai ver literalmente o expoente aqui. Antes de mais nada, né? Calma. Por que eu estou escrevendo isso daqui? Para nos facilitar o tempo, tá bom? Então vamos lá. Vamos analisar sempre, né? A gente parte do experimento 1. Tá vendo que nós temos aqui, ó, o brometo de T-butila e a hidroxila? A gente vai avaliar o que, ó? Velocidade mol por litro por segundo. Tá bom. Então, nós estamos vendo aqui, ó, a concentração do nosso brometo de tarc-butila é 0,10, enquanto a concentração de OH- é a mesma coisa, ou seja, da hidroxila é a mesma coisa. E nós temos a velocidade de 0,0010. Pois muito bem. Então, a gente vai partir dele como parâmetro, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, experimento 1, nós temos exatamente isso. Eu vou até mudar a cor para a gente analisar um pouco melhor. Tá vendo que parâmetro 1 e o 2, qual que é o experimento 2? Tá vendo que nós dobramos a concentração? Dobrando a concentração do tarc-butila, né, do brometo de tarc-butila, mantemos a concentração de OH- na experiência 2, o experimento 2, tá? O que aconteceu com a velocidade? Também dobrou. Então vamos lá, ó, vamos analisar aqui, ó, vou fazer de roxo. Tá vendo que do parâmetro 1, do experimento 1 para o 2, nós dobramos, foi vezes 2, certo? Mantemos a hidroxila com a mesma concentração. Então, a gente vai analisar o que a concentração do brometo de tarc-butila vai influenciar na velocidade. Então, vamos lá. Tá vendo que deu 0,010 e ele foi para 0,0020, ou seja, eu dobrando a minha concentração, a minha velocidade também dobrou. Opa, a gente já tem um parâmetro aqui. A gente sempre tem que analisar o quê? A proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? Tá vendo aqui? Dobrando a concentração de um dos reagentes, a minha velocidade dobrou? Não é proporcional? Dobrou, dobrou. Ou seja, primeira ordem. Tá legal? Então, sempre a gente faz nessa proporção. Dobrei a concentração, dobrou a velocidade? Primeira ordem, tá? Mesma coisa pegar 2 e dividir por 2, dá 1, não vai? Então, primeira ordem. Tá legal? Pega o que aconteceu com a velocidade e divide pelo, né, o quanto que a gente fez da concentração. Então, proporcional, dobrei concentração, dobrei velocidade, primeira ordem, tá bom? Agora vamos pegar o primeiro experimento e verificar o terceiro também. Vamos mudar de cor para ficar mais nítido o que a gente está enxergando. Tá vendo que do primeiro para o terceiro, pessoal, nós pegamos a concentração de brometo de T-butila e triplicamos a concentração dele. Ou seja, nós multiplicamos por 3. Certo? O que aconteceu com a velocidade? Lembrem-se, tá vendo que nos 3 primeiros experimentos se manteve a mesma concentração de hidroxila? Sim, porque a gente tem que analisar uma das variáveis, tá? Que é um dos reagentes. O que aconteceu com a velocidade? Ela também triplicou, certo? Então, mesma coisa, proporcional. Se eu tripliquei
a minha concentração, eu tripliquei a minha velocidade. Proporção 3, também a gente pode pensar, vai 3 dividido por 3, primeira ordem, tá? Tá vendo? Sempre nessa proporção, dobrei, primeira ordem, tripliquei, primeira ordem, quadrupliquei, primeira ordem. Diminuir pela metade, a velocidade também vai ser diminuída pela metade. Sacou? Em questão de proporção. Então vamos lá. Então, nós sabemos que... Vou até fazer colocar aqui, ó. Sabemos que o brometo de T-butila é de primeira ordem. Ou seja, a gente vai elevar ele a 1. Tá certo? Agora vamos analisar a hidroxila. Vou até colocar para cá, ó, pra gente não ter problema. Então vamos mudar de cor novamente. Vamos fazer de vermelho para tirar de análise. Tá vendo que o experimento 4, ele vem, ó, 0,10 de brometo de T-butila. Tá vendo? Então a gente sempre vai tirar o primeiro experimento de padrão. E o que aconteceu? Então a gente vai analisar a variável da hidroxila. Tá vendo que a hidroxila do primeiro para o quarto, nós multiplicamos por 2, ou seja, nós dobramos a concentração de hidroxila e mantivemos em 0,10 a concentração do brometo de tecbutila. O que aconteceu com a velocidade? A gente também vai pegar a velocidade do 1, fazendo em comparação ao quarto experimento. Tá vendo que não aconteceu absolutamente nada, pessoal? Ou seja, não influenciou. Tá vendo? Não influenciou em nada. A gente não de 0,0010 continuou para 0,0010. Então não aconteceu nada. Então foi constante. Vou por aqui, ó. CTE, que é constante, tá? Então vamos agora fazer o experimento 1 para o experimento 5, tá? Tá vendo que nós triplicamos ele aqui? Nós triplicamos a concentração. E o que aconteceu aqui, ó, com a velocidade do 1 para o 5? Não aconteceu absolutamente nada. Se manteve constante. Ou seja, se a concentração de OH- não influencia nada, é de ordem... É de ordem 0. Ou seja, nós vamos elevar a concentração da hidroxila a 0. Ou seja, qualquer número elevado a 0, pessoal, é quanto? 1. Então a gente não precisa nem representar ele. Então como que vai ficar a nossa expressão da velocidade, a nossa lei da velocidade? Vai ficar concentração do brometo de T-butila elevado a 1. Ou não precisa colocar nenhum número, tá? Então, ó, vou até tirar aqui só pra gente ter essa noção. Tá vendo? Não influencia. Então, a reação, a velocidade vai ser dada somente pelo brometo de T-butila. O que vai influenciar é a quantidade que nós temos desse reagente. O outro pode deixar quieto. Então, a única alternativa que nos corresponde é a alternativa já logo na A. Tá vendo? Só é velocidade igual a K, que é a constante, a concentração do brometo de T-butila. A B, tá falando que a concentração da hidroxila? Não tem nada a ver, não nos interessa. C, tá vendo que, ó, V igual a K, concentração de brometo de T-butila elevado ao quadrado, ele não é de segunda ordem, ele é de primeira ordem. E também não temos o OH, não nos importa aqui, tá? Então a gente risca ele. D, V igual a K, concentração do brometo de T-butila elevado ao cubo. Não é de terceira ordem, é de primeira. E muito menos de OH de segunda ordem, né? Ele não influencia nada a concentração dele. Enquanto aí, nós temos V igual a K, concentração de brometo de T-butila elevado a 1, tá certo? Mas não temos o OH. Por quê? Porque ele é de ordem 0, não influencia. Tá certo, pessoal? Um exercício relativamente tranquilo, mas eu fiz todas as análises, tudo pra gente pensar, por isso que demandou um pouco mais de tempo.
Tá legal? Então, sem mais delongas, eu convido a você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 você recebe conteúdo totalmente antecipado e ajuda a comunidade aqui do Exatamente crescer cada vez mais. Claro que eu só tenho que agradecer a todos vocês pela cada curtida, cada compartilhamento e cada comentário. Isso engaja. O YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo e divulga para mais e mais pessoas. E se vocês tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. E não se esqueçam de se inscrever nos outros canais Exatamente, tá aí na descrição do vídeo. Dá essa moral pra nós. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!